Ontem a gente trouxe um ponto bem interessante, hoje é um pouquinho, é uma continuação do que estava falando ontem, tá? Sobre a questão aí de controle máximo versus imprevisibilidade, que a Laura conta pra gente. Então, sem mais delongas, eu vou entrar já direto no contexto, tá? E ela fala assim: muitos de nós aprendemos ao longo de toda a nossa escolarização que a melhor maneira de atravessá-la é obedecendo aos nossos superiores. Os que tiveram mães malucas, ela chama de mães malucas, se adaptaram com maior facilidade à obediência. Até costumam ter lembranças bastante gratas da escola, a não ser que os maus tratos e a violência, tanto dos professores quanto dos nossos colegas, tenham estado presentes sem que a obediência tenha conseguido minimizar tal injustiça. Então ela está dizendo aqui que a gente tem o costume, a escola é muito ditatorial, né? A escola exige a obediência cega. Você manda porque eu sou seu professor, você obedece porque eu sou seu professor e quem manda aqui sou eu, né? A escola tem muito disso. E ela fala que crianças que vêm de famílias de mães malucas, que ela diz aqui, se adaptam melhor, com mais facilidade a essa obediência que a escola exige. Tem um pouquinho a ver com o que a gente falou aqui ontem, tá? Porque a criança ela tem tanta necessidade de controle, de comando, de alguém cuidando dela, de alguém orientando com mais firmeza, né? Que ela se adapta melhor a essa exigência da escola pela obediência, tá? E ela chama de mães malucas porque são mães descontroladas emocionalmente, são mães mutáveis, que ela chama, que são mães que mudam constantemente o humor, mudam de opiniões, são mães mais negligentes, que deixam seus filhos muito ao cuidado do outro, né? São mães mais flexíveis, liberais, entende? Então, essas crianças têm uma tendência maior a lidar com a obediência. Eu vejo também ao contrário, tá? Dos atendimentos que eu faço em escola, eu percebo também que existe o oposto. Pessoas com uma educação rígida, super rígida em casa, então assim, mas eu tô falando de rigidez mesmo, sabe? Que se você não obedecer é uma vez, na segunda você já apanha, você já fica de castigo. São crianças de baixa autoestima, são crianças de perfil comportamental mais sensível, mais sentimental. Essas crianças são podadas, e aí quando elas vão pra escola, elas têm uma facilidade maior de lidar com as regras da escola, porque já habituaram a fazer isso em casa, por medo, tá? Não por aprendizado, mas por medo. E aí na escola elas também são quietinhas, são calmas. Mas o problema isso começa a comprometer o cognitivo, porque se meu emocional não tá bom, cognitivamente eu não funciono 100%, entende? Então isso começa a comprometer o aprendizado dessa criança e ela não se desenvolve em toda a sua potencialidade, sua totalidade, né? Ela vai se desenvolver ali gradativo, de pouco em pouco, porque ela tá ferida emocionalmente. Então esse desenvolvimento vai ser também capenga, sabe? Um desenvolvimento mais ruim, que vai andar aos trancos e barrancos. Isso gera, tá? Que eu vejo isso muito em escolas de famílias assim. Então os dois extremos existem, por isso que a gente não deve ser nem só firme e nem só gentil, né? A gente deve ser firme e gentil ao mesmo tempo. E ela continua assim: se começarmos a observar as nossas condutas e a dos indivíduos que circulam ao nosso redor, registraremos uma infinidade de atitudes que são pura reação dos personagens que nos deram amparo e com os quais sobrevivemos ao desamor materno, né? Personagem é as pessoas com quem a gente conviveu ali. Então ela tá dizendo pra gente observar a conduta de todas as pessoas que circulam a gente e a nossa própria conduta, né? Que a gente vai começar a perceber uma infinidade de atitudes que são pura reação das pessoas que nos deram amparo, né? Então assim, porque a gente teve desamor da nossa mãe, ou seja, a gente não recebeu tudo que a gente precisava, não foram atendidas nossas necessidades, então a gente percebe que as nossas condutas começam a ser parecidas com as pessoas de referência que a gente coloca para ocupar esse espaço. Às vezes um professor, seja de escola, seja de uma atividade extracurricular, como balé, como taekwondo, como natação, como futebol, né, como piano, música, enfim. Às vezes é a mãe e um pai de um colega, de um amigo, em que a gente gosta de estar lá, gosta de pertencer, porque ali a gente se sente acolhido, amparado.
e a gente não se sente assim dentro de casa. Ontem eu trouxe um exemplo de crianças que gostam de estar em casa de pais mais rígidos porque tem pais muito flexíveis, né? Então é isso que ela tá querendo dizer. A gente busca no outro aquilo que fez falta na gente, que tá fazendo falta na gente. A gente faz isso e a criança também. E ela continua aqui. No caso do desequilíbrio da nossa mãe, quase sempre buscaremos restringir ao máximo o que quer que seja para conseguir maior controle. Ou seja, eu atendo muitas pessoas, né, pra gente lidar aí com os desafios de comportamento das crianças. E é difícil para as pessoas olhar para trás. Elas têm dificuldade em responsabilizar seus pais por quem são hoje, porque sentem que são injustas, sentem que não deveriam fazer isso, sentem que isso é cruel demais com a mãe e com o pai, afinal mãe e pai ama, e afinal a gente ama os pais, mesmo eles errando, a maioria pelo menos, né? Porque é aquilo que eu falo, né? Criança não deixa de amar pai e mãe, deixa de se amar. Então essas pessoas que eu atendo amam seus pais, mas não conseguem reconhecer características boas nelas. Tem dificuldade em olhar para si e enxergar algo bom. E também tem dificuldade em responsabilizar os pais por isso. Porque quando eu tiro de mim o que tá me ferindo e devolvo para quem causou isso, eu me liberto emocionalmente. Então não é sobre culpar ninguém. Eu entendo que é difícil, né? Mas não é sobre culpar ninguém, não é sobre vomitar as nossas dores em alguém. É sobre ter consciência daquilo que me aprisionou emocionalmente. E aí quando eu entendo o que foi que me aprisionou, como foi que me aprisionou, eu consigo enxergar uma saída. E aí que é o autoconhecimento. E aí eu começo a abrir as grades dessa prisão. E eu começo a conseguir agir diferente. Começo a conseguir ter uma maternidade com base na minha visão pela minha criança. E não pela visão da minha mãe ou da minha avó ou de quem quer que seja que cuidou de mim. Entendam? Mas é difícil porque a gente cresce numa sociedade em que eles falam que pai e mãe nunca erra. Que pai e mãe faz tudo por amor. Mas como eu já contei pra vocês aqui em live e no post de mães narcisistas, nem todo pai, nem toda mãe são bons, né? Existem pais e mães que ferem e machucam demais, tá? Mas a sociedade faz a gente crescer entendendo que não. Que se tem alguma coisa culpada, a culpa é sua, não é de mais ninguém. Que pai e mãe tá aqui pra fazer o melhor pra você. E aí, quando a gente cresce, a gente não consegue responsabilizar, a gente fica se responsabilizando, mas a gente não consegue encontrar por que eu tô errando, porque na verdade eu não errei, na verdade eu tô reproduzindo comportamento. E aí eu fico com essa angústia no peito a minha vida inteira, e um dia vai se transformar em patologia. E aí vem depressão, vem ansiedade, vem transtornos, entende? E aí eu não consigo achar saída para isso, eu venho e me medico. E eu começo a tomar medicação, porque daí a medicação anestesia a minha dor. E aí eu acho que tá tudo bem, mas no fundo eu não tratei nada. Então eu fico dependente desses remédios a vida inteira. Então, gente, não sei se vocês estão conseguindo entender. Me dá um joinha aí, se estiverem gostando do assunto. Mas é muito profundo, tá? É por isso que é tão importante eu dar a responsabilidade para quem é responsável, para conseguir começar a viver diferente agora, tá? E ela fala assim, continuando. Por exemplo, observemos aqueles que entram em dietas alimentares restritas. Mais uma vez, se trata da tranquilidade que nos faz ter milimetricamente sob controle algo que entrará no nosso corpo e que pode nos fazer mal. Ela tá falando aqui das dietas restritas, tipo da anorexia, ou dessas dietas veganas que as pessoas fazem que são muito rígidas, muito restritas, não por doença, tá? Não tipo celíaco, diabetes, mas por opção, pessoas que fazem isso por opção. Então, na visão da Laura Gutman, ela fala que esse extremismo de pessoas que do nada decidem fazer isso pode ser uma necessidade não atendida na infância. Então hoje, mais uma vez, trata da tranquilidade que nos faz ter milimetricamente sob controle algo que entrará no nosso corpo e que pode nos fazer mal, como a mamãe. Então elas estão refletindo na atitude delas uma dor gerada na infância pela mãe. Então hoje eu preciso cuidar daquilo que entra no meu corpo e eu viro extremista, eu viro exigente, só que eu não tenho consciência disso.
Eu não tenho consciência disso, certo? E por eu não ter consciência disso, eu acho que aquilo é uma filosofia de vida. E ela passa a ser uma filosofia, certo? Passa a ser uma filosofia mesmo. Porque é ali que eu encontro equilíbrio emocional. De repente eu me sinto bem fazendo isso. Não, eu gosto de ser assim. Não, porque, vamos supor, comer carne, comer, enfim, qualquer tipo de restrição rígida de alimentos, ou a própria anorexia mesmo, né? Que a pessoa acaba vomitando depois tudo que colocou pra dentro. Ela tá gritando, o corpo dela tá gritando, a mente dela tá gritando que ela precisa colocar pra fora tudo que foi enfiado, sabe? Tudo que foi pressionado a vida inteira. E como ela não consegue lidar com isso e a gente fica atormentado, vem as patologias e os transtornos e a gente começa a reagir através do corpo e da mente, certo? É isso que ela fala. E ela fala assim, né, que eu já falei pra vocês, ela não tá se referindo à saúde em si, mas ela se refere à necessidade emocional de ter sob controle até mesmo a menor porção de alimento, quando não se trata de um problema de saúde, né, mas de controle das emoções ou de controle daquilo que feriu. E no finalzinho, é uma ideia, um assunto bem bacana que a gente vai trazer. O ano que vem eu pretendo lançar um treinamento para casais em disciplina positiva, pra gente trabalhar o relacionamento. Então vai ser bem profundo, bem bacana. E nós vamos falar sobre isso também no treinamento. E ela fala assim, bem no finalzinho: quando o nosso parceiro nos traz segurança pelo grau de estabilidade e permanência, é possível que não fique tão clara a nossa necessidade de organização, já que talvez reclamemos do excesso de rigidez. Entretanto, projetamos no nosso cônjuge o nível de ordem e estrutura que assumimos. O que ela está querendo dizer aqui? Podem reparar, nossos maridos, eles são normalmente parecidos, ou o oposto, não tem meio termo, né? Parecido ou oposto com os nossos pais, certo? Por quê? Se a gente identificou na infância que a educação que a gente teve é algo bom, eu acostumei com isso, eu entendi que isso é amor, e eu acredito que o amor é dado através da rigidez, por exemplo, eu procuro no meu parceiro algo igual, tá? Que vá me controlar, me dominar da mesma forma que os meus pais. Que vai trazer a rigidez, o controle da mesma forma que os meus pais. Se eu identifico de uma certa forma, mesmo que às vezes no subconsciente, mas se eu percebo que a rigidez, por exemplo, dos meus pais me trouxe dor e eu não consegui conviver com aquilo de uma forma saudável emocionalmente, eu procuro no meu cônjuge algo completamente diferente, ou seja, eu acabo me relacionando com alguém totalmente permissivo. Por quê? Ou eu busco no meu parceiro aquilo que eu acho que eu fui adestrada para entender, ou eu busco no meu parceiro algo totalmente diferente, porque aquilo me feriu por completo. Podem olhar para os parceiros de vocês e refletirem se os maridos de vocês são, ou as esposas, né? São parecidos ou não com seus pais, certo? Normalmente a mulher com o pai e o homem com a mãe. Vamos supor, se isso acontecer, provavelmente vocês vão precisar olhar para a infância de vocês e entender como foi isso, certo? Por exemplo, meu marido, ele tem uma tendência a ser permissivo, porque eu fui controlada, né? Fui tratada, educada num controle excessivo, uma rigidez excessiva. E eu identifiquei que isso me feriu. Eu identifiquei. Tanto que o relacionamento se afastou, né? Me afastei do relacionamento que eu tinha familiar. Mãe narcisista, né? Avó narcisista. E aí eu procurei no meu parceiro algo completamente diferente, certo? Algo completamente diferente, porque eu identifiquei a dor. Meu marido, por mais que ele não tenha identificado tanto a dor, certo? Porque ele não tem o que reclamar da mãe dele, mas hoje ele percebe que a permissividade dela fez com que ele ficasse sem organização, e hoje ele procurou uma esposa que tenha um certo controle de organização e rigidez, que sou eu. Então eu tenho a tendência de ser mais firme e ele a tendência de ser mais gentil, certo? Porque a gente procurou aquilo que fez falta. E existe o oposto também, quando a gente repete comportamento.
E normalmente quando repetimos é por falta de consciência. Por isso que os relacionamentos não dão certo. Por isso que as pessoas reclamam dos seus maridos, porque não têm a consciência que procuraram algo que não era bom. Que procuraram algo que supostamente disseram pra você que era importante, mas não é, tá? É como se você fosse programada pra isso, mas na verdade não é aquilo que te preenche. E aí a gente vê tantos relacionamentos desfeitos por conta disso. Certo, gente? Então, uma reflexão bem importante, bem bacana do livro de hoje, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui pra nossa vida, pro nosso relacionamento e para a educação dos nossos filhos, porque educar o filho não é só aprender ferramentas de DP, né? Eu preciso entender aqui dentro o que aconteceu, ressignificar para conseguir aplicar. É por isso que eu lancei o treinamento do dia 14 de dezembro, Conexão Pais e Filhos. A gente vai estudar a fundo, aprofundar mesmo a criança interior, identificar essas dores, o que eu fiz com isso, o que eu faço a partir de hoje então, responsabilizar quem precisa ser responsabilizado, perdoar quem precisa ser perdoado e seguir em frente, liberto, livre emocionalmente, tá? Esse é o objetivo do treinamento do dia 14, na parte da manhã. E na parte da tarde, a gente vai fazer ferramentas de encorajamento. Como que eu encorajo uma criança? Como que eu converso com ela a ponto de ensinar para ela resoluções de conflitos sem resolver para ela o tempo todo, né? Como que eu encorajo ao invés de elogiar uma criança? O que é essa ferramenta? Como a gente faz isso? Então, na parte da tarde também a gente vai aprender algumas coisas sobre isso. Então, fica o convite para quem ainda não fez, para quem tem vontade, se inscrever. Tá lá no link da minha bio, só clicar lá que vai ter Conexão Pais e Filhos, dia 14, tá bom, gente? Beijo grande e a gente se vê na segunda-feira com mais estudos. Beijo. Fui.